Então, boa noite a todos e todas. Dando continuidade ao nosso tema, Fables, e também falando um pouquinho sobre Fairy Tales, né? Nós vamos falar algumas informações adicionais sobre as main characteristics e também falarmos um pouquinho do past tense, tá bom? Então, de início, nós vamos falar um pouquinho também em relação à questão ao caderno de vocês, né? Porque já tínhamos falado lá na primeira aula que nós tivemos pelo Google Meet, mas parece que está tendo ainda algumas dúvidas, né? Então, a parte inicial do caderno de vocês, eles não têm numeração, tá? Então, são as 6 primeiras páginas desse caderno de atividade de vocês, são com a apresentação do estado e questão e fala um pouquinho da divisão por aula, né? Lá na parte inicial. Ele só começa a numeração a partir da página 7, mas começa com o número 1. Então, a gente vai sempre usar o número que está lá embaixo, no rodapé da página, né, na parte de baixo da página, a gente vai sempre seguir por aquela numeração. Então, quando a gente colocar a numeração, sigam por aquele número. Então, as 6 primeiras folhas são de apresentação. Ela não está constando que essa primeira unidade dura 8 semanas e nós teremos 16 aulas nesse período, tá bom? E também falando das trilhas, são trilhas temáticas. No caso, vocês têm 3 ou 4 unidades temáticas, se não me engano, né? Aí eu coloquei aqui 3 trilhas, mas se não me engano são 3 ou 4, eu não estou bem certo, tá? Esse material de vocês, ele é bem intuitivo, né? Então, ele é um material feito, produzido para que o aluno vá lendo e vá respondendo a atividade, né? Sempre com a ajuda do professor, mas ele presume que seja com autonomia, que o aluno tenha muita autonomia para fazer isso. Então, ele é desenhado para que o aluno tenha autonomia, para que o aluno vá lendo, vá compreendendo, tá certo? Então, tem algumas coisas outras ali que são complexas, mas no geral o material é simples, ele é bem intuitivo. O que nós estamos estudando agora é a trilha 1, né, que tem o tema Estudos dos Gêneros Textuais Diversos e Análise do Discurso. Então, é isso que nós estamos fazendo nesse momento. Então, é mais centrado em um só gênero, no gênero fábula, e também fala um pouquinho dos fairy tales, dos contos de fadas, tá? Mas é muito baseado em fadas. Aqui também, durante todo o caderno, né, nós vamos fazer algumas adaptações. Também tem a questão do tempo, que é muito material para pouco tempo, né, que ele está previsto para 16 aulas todo esse material. Nós vamos fazer algumas mudanças, algumas adaptações, fazer alguma adição de alguma outra coisa e propor alguns trabalhos em grupos. Né? Para isso, agora nós já temos, nessa primeira, nós temos um trabalho em grupo. Então, nós devemos ter uns 4 trabalhos em grupos, um por trilha, daqui até o final. Tá? Algo muito importante também é que as atividades e as orientações todas são postadas no Google Classroom. Então, quem ainda não tem, mais uma vez, eu lembro vocês que vejam o e-mail Enova de vocês, que registrem o e-mail Enova, tá? Tome posse desse e-mail que é de vocês. Vá, verifique onde é que está o convite, aceite o convite dos professores e entrem nas turmas, porque as atividades de vocês são colocadas no Enova, tá? É muito mais fácil para vocês acompanharem as atividades de vocês, bem como responderem também, tá? Então, como é que essas atividades são respondidas lá? Então, você pode anexar um documento que você respondeu, pode ser em Word, pode ser em PDF, você pode colocar lá em comentário privado também, né? Então, tem várias formas de vocês responderem essa atividade. E se tiver formulário, né, o Google Forms, ainda é mais fácil, que é só clicar, responder e enviar, tá? Geralmente a gente vai usar mais o Google Forms em relação às atividades, tipo de provas, tá? Então, as demais vocês anexem como arquivo. Você pode responder no seu caderno se quiser, tira a foto, anexa a foto e envia do mesmo jeito. Então, é algo bem simples e é mais rápido para vocês, mesmo porque a gente analisa mais rápido também e dá a devolutiva de vocês mais rápido também das atividades. Lembrando que a frequência de vocês é contada prioritariamente em cima da atividade. Então, se você fez a atividade, você está com a frequência, tá? Então, lembre-se bem disso. A frequência é pela atividade. Então, vocês acessem o Classroom lá também no Google Classroom. Sempre que tiver uma atividade, vocês acessem, leia a atividade, veja o que é que o professor pediu, vá lá no seu caderno, porque todas as atividades o professor põe lá o que tem para fazer, mas você busca no seu caderno, na página que ele disse ali, leia
os textos, leia o que ele está pedindo, responde. Se quiser responder no caderno, copiar, mas depois você tira a foto e coloca lá de volta no Google Classroom, tá? E aí também um espaço, depois que você lê, que você tira as dúvidas. Então a gente só tem dúvida quando a gente lê sobre o assunto e veja que a gente não compreendeu, anota as nossas dúvidas e envia para o professor. Eu estou falando isso de maneira geral, não só para a nossa disciplina de língua inglesa, tá bom? Bom, especificamente sobre o nosso tema, né, o Fables e o Fairy Tales, né? Então, só lembrando que, como nós já tínhamos falado na primeira aula, que o Fables sempre teaches a lesson, quer dizer, ensina uma lição, ele passa uma lição. Disseminate values, então esses values podem ser moral, friendship, ethic, respect, solidarity, humility, human conflicts. Então, todas essas palavrinhas nós já tínhamos visto na aula anterior, né? Então, por exemplo, lá no livro, no caderno de atividade de vocês, tem o The Ant and the Grasshopper, né? Que é uma fábula, uma fable, e Three Little Pigs também aparecem lá, tá? Algo, então, já para a gente desmistificar essa diferença entre fables e fairy tales, já que são narrativas, ambos são narrativas, que eles são muito próximos, é o seguinte: os fables, eles são as personagens são animais, mesmo que tenha presença de humanos, mas tudo gira em torno do animal. Então esse animal, eles têm características do humano, ele é personificado como um ser humano, tá? Então, como Three Little Pigs, eles têm fala, eles agem como humanos, o lobo também, então eles são animais personificados. Geralmente, os autores eles usam disso para passar um valor, dar uma lição de moral, né, e passar a disseminar algum valor, né, como esses que já foram ditos acima. Então, a principal característica. Quanto às fairy tales, quase sempre ela começa lá, once upon a time, quer dizer, era uma vez. Quanto a essas fairy tales, também tem essas questões também de valores morais, de ensinar lição e tudo mais, né, mas tem outras coisas que são muito peculiares. Tem a questão do kingdom, do reinado, do princess e princesses, que aparece muito sempre o príncipe e a princesa. Sempre tem a magia envolta nessas questões. Elementos naturais também, tem animais que também ajudam, né? Tem reis e tem rainhas e sempre é voltado para romance. Quase sempre é voltado com um aspecto de romance, né? Então, essa é uma das questões principais. Algo que permeia os dois gêneros, né? A language use, que é quase sempre em past tense. Então, a língua usada, a característica linguística usada principal, a questão que é no passado. Então, está no passado, tá? Então, justamente por isso que agora nós vamos ver algo que é muito peculiar para a gente, que é muito usado nos fairy tales e nas fables, que é o past tense. Então, nós vamos ver um pouquinho sobre regular and irregular verbs. Os verbos irregulares no passado, eles são simples, né? Então, a grande maioria dos verbos em inglês, eles são regulares. Ou seja, se eu quero colocar o verbo no passado, é somente acrescentar ed ao final do verbo, tá? Temos algumas regrinhas, mas o principal é você compreender que se eu falo, por exemplo, I like apple, e eu quero colocar essa frase no passado, é só colocar o ed ao verbo. Então, I liked apple, tá? Então, ela vai para o passado, ela está no passado, só colocar o ed. Então, esses verbos que estão aqui são lá do caderno de atividade de vocês, né, que procurei lá nos textos do Three Little Pigs e principalmente no The Ant and the Grasshopper, tá? Então, nós temos o verbo, por exemplo, scurry. Então, passado fica scurried. Então, nós vemos aqui uma regrinha. Sempre que terminar em Y precedido de uma consoante, eu troco esse y por um i e acrescento a d. Tal como no verbo carry, que ficou carried. Também está com... Trocou o y por i e acrescento a d. Look, looked. Ask, asked. Start, started. Howl, howled. Work, worked. Last, lasted. Bag, bagged. Uma outra regrinha aqui também, que quando o verbo, ele é um verbo geralmente monossílabo, ele termina em consoante, eu dobro essa consoante antes de acrescentar o ed como o verbo bag aqui. E aí nós tínhamos outros verbos lá regulares, né, como estávamos lá no texto de vocês, nos dois textos, só como verbo prepare, reply, ignore, enjoy,
listen, walk, beg, repetir aqui novamente, collect, suggest. Beg 2 vezes, então beg aqui, erro de digitação. Então todos esses verbos aí são verbos regulares, tá bom? Então são bem simples, é só acrescentar ed. Bom, quanto aos irregular verbs, eles são um pouquinho mais complexos, porque eles têm as formas próprias deles, a proper forms, tá? Então, aí eu preciso ler bastante até que eu consiga aprender como é esse verbo no presente e como é a forma dele no passado, no simple past, tá? Por exemplo, aqui nós temos o verbo to be, que vocês viram desde o início que vocês da escolarização quando viu em inglês, né? Então, ele tem as formas no presente am, is, are, já que é o verbo irregular. E no passado ele fica was, were, tá? O there to be, que também é originário do verbo to be, there is e there are no presente. No passado, esses que estão em vermelhinhos aí, there was, there were. Lay, laid, né? Know, knew. Get, got. Grow, grew. Have, had. Leave, left. Come, came. Slide, slid. Catch, caught. Run, ran. Hear, heard, tá? Então, não só às vezes também eles mudam a questão da escrita, como às vezes eles mudam um pouquinho do padrão de pronúncia também, tá bom? Então, vocês também verão na atividade que terá uma lista também de verbos irregulares que vai estar lá no Google Classroom. Aí vocês acessem essa lista para ajudar a fazer o trabalho de vocês, que vai ser o trabalhozinho em grupo, tá certo? Então, brigadão e qualquer dúvida, estamos à disposição. Valeu!